Fala galera, bem-vindos a mais um KNGO Responde. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre série de potências, né? As séries de potências são séries que elas são principalmente definidas, a gente percebe elas rapidamente, quando a gente consegue ver um fator x elevado a n, né? Onde esse x é uma variável qualquer, né? E aí nós temos uma forma geral de escrever que é assim, dessa forma, somatório de 0 até infinito, de Cn é uma constante, um valor constante qualquer que pode estar multiplicando a x elevado a n. Mas aí a gente também pode aparecer às vezes, por exemplo, x menos um valor constante a qualquer. E aí, por exemplo, quando a é igual a zero, a gente vai ter uma função aqui, né, x elevado a n normal. Mas quando a é um valor qualquer, a gente vai ter, por exemplo, x menos 5. E aí, nesse caso, quer dizer que vai ter uma série que vai estar centrada no 5, né? Bom, justamente como a gente está dizendo aqui embaixo, né? Que é uma série chamada centrada em A. E aí, as séries de potências, elas podem ter três possibilidades apenas com relação à sua convergência, né? Ela pode ser uma série que vai convergir apenas quando x for igual a A, ou seja, apenas naquele ponto central onde essa série é centrada, né? Ou ela pode convergir para todo x, ela pode convergir. Ou então ela pode existir um número inteiro positivo, né, R, tal que a série ela vai convergir para quando o módulo de x menos a for menor que R, e vai divergir se esse módulo de x menos a for maior do que R. E aí é justamente a partir daí que a gente vai ter esse valor R, que ele é chamado de raio de convergência. Ou seja, a gente vai ter ali justamente essa série centrada nesse valor A, e aí a partir de A, tanto para o lado para menor do que A quanto para maior do que A, a gente vai ter esse raio de convergência, que é onde são os valores de x possíveis para que a série converja, né? Convirja. E aí a gente vai ter justamente também dessa forma o intervalo de convergência, que é justamente esses valores que está entre o A e o valor R, onde x vai ser convergente. E aí, uma observação importante é de que quando a gente for definir o intervalo de convergência, os valores das nossas extremidades precisam ser testados. Lembre-se sempre disso, certo? E aí, para a gente fixar, vamos para alguns exercícios, né? Eu separei duas questões que a gente vai poder trabalhar em cima delas e vão facilitar bastante o nosso entendimento. Nesse primeiro exemplo, nós temos aqui, né, o somatório de n indo de 1 até infinito, de x elevado a n, dividido por 2n mais 1. E aí a questão não está pedindo para a gente encontrar o raio de convergência e o intervalo de convergência, que é justamente os pontos principais quando se trata de séries de potência. E aí, como é que a gente vai fazer isso, né? Para a gente descobrir, comumente a gente vai usar o teste da razão ou o teste da raiz. Mas em sua grande maioria nós vamos acabar utilizando o teste da razão. E aí, a partir desse teste da razão, nós vamos encontrar o raio de convergência e o intervalo de convergência também. Só que aí, ainda assim, lembra aquele detalhe, a gente ainda vai ter que testar as extremidades, beleza? Então, bora lá fazer essa questão, né? Então, partindo daqui, né, como eu disse, a gente vai usar o teste da razão, né? E aí, a partir do teste da razão, não sei se vocês lembram, a gente faz o quê, né? Que é o limite quando n tende a infinito do módulo de an mais 1 dividido por an, beleza? E aí, dessa forma, a gente vai ter aqui o limite de n tendendo a infinito do módulo de an mais 1, que é o que? É simplesmente onde tem n, a gente vai colocar n, substitui por n mais 1. Então, aqui embaixo vai ser 2 no lugar do n mais 1, mais 1. Aqui embaixo, agora vai ser o AN normal, né? Sem modificar nada. Beleza? Pronto. Organizando isso aqui. A gente sabe que quando tem x elevado a n mais 1, a gente pode reescrever isso aqui como sendo
o x elevado a n, né? Vezes x. E aí, com isso, a gente pode cortar esse x elevado a n com esse x elevado a n. E aí, a gente vai ficar aqui, quando o valor de x a gente não sabe, né? Então, a gente vai continuar com o módulo de x, certo? Como o limite é relativo a n, então, a gente pode tirar, né, isso aqui do limite. E aí, a gente fica com o limite de n tendendo ao infinito. Já fazendo o módulo, como o valor de n está valores positivos, né? Então, a gente já pode tirar do módulo também, e aí a gente vai ficar aqui com 2n mais 1 sobre 2n mais 3. Se a gente aplicasse o limite aqui, a gente ia ter infinito sobre infinito, que é uma indeterminação, né? Então, aí a gente vai usar L'Hopital aqui, e aí a gente fica com o módulo de x vezes o limite de n tendendo ao infinito de 2 sobre 2. Então, no caso, isso aqui vai ser 1, né? E o nosso resultado aqui vai ser o módulo de x, certo? Como pelo teste da razão a gente sabe que para que a série converja, esse módulo ele tem que ser menor do que 1, certo? Então, a gente vai ter aqui, tirando o x do módulo, né? A gente vai ter que x ele tem que ser maior do que menos 1 e menor do que 1, certo? Então, com isso aqui, a gente acaba tendo, de certa forma, o nosso intervalo de convergência e o nosso raio de convergência, né? No caso dessa série, como o x aqui não tinha valor nenhum, né? Menos nenhuma constante e tal, então isso quer dizer que a nossa série ela é centrada em zero. E aí a gente tem aqui o valor de menos 1 e o valor de 1. E a nossa série, o x, para valores de x entre menos 1 e 1, a nossa série vai ser convergente. Beleza? Só que aí, então a gente vê aqui, né, de 0 até 1, a gente tem aqui uma distância de 1. Daqui é a mesma coisa, né? Então, aqui a gente já acha o nosso R, o nosso raio de convergência, que vai ser igual a 1. Beleza? Para a gente, de fato, definir e dizer o nosso intervalo de convergência, a gente precisa fazer o quê? Descobrir se a série ela é convergente nas extremidades, ou seja, testar essas extremidades. E aí, como é que a gente vai realizar o teste das extremidades, né? E qual seria as extremidades? Nesse caso, seria menos 1 e 1. Então, se a gente vai testar aqui as extremidades, a gente vai ter aqui, primeiro ponto, para quando x for igual a menos 1, certo? E aí a gente vai fazer o quê? A substituição na nossa série por x igual a 1. Então a gente vai ter o somatório de n de 1 a infinito de menos 1 elevado a n dividido por 2n mais 1, certo? E aí, como é que a gente vai testar isso aqui? Agora a gente pode usar qualquer teste que a gente já aprendeu anteriormente. Como a gente tem esse termo aqui, a gente sabe que isso aqui é característico de séries alternadas, né? Então, se a gente usar o teste aqui da série alternada, a gente vai poder chegar à conclusão de que essa série aqui ela converge, né? Vamos fazer rapidão. Se a gente testa primeiro aquela segunda condição, né, que dizia que o limite quando n tendeu a infinito tem que ser igual a zero, né, para que possa ser convergente. Então a gente vai fazer aqui limite quando n tende a infinito do nosso AN, né, que aí no caso menos 1 elevado a n não entra. Então a gente vai ter aqui do que o AN, que é o que? 1 dividido por 2n mais 1. Se a gente aplica esse limite, né, quando o n tender a infinito, aqui a gente vai ter uma constante sobre infinito, que vai dar zero. Então, a segunda condição ela é atendida. A primeira condição é que o nosso AN mais 1, ou seja,
a gente vai ter aqui, né, um de 2n mais 1, mais 1. Tem que ser sempre menor ou igual do que o nosso AN. Porque a nossa série tem que ser decrescente, né? E aí, a gente vai ter isso aqui. Se a gente reorganiza, a gente vai ter o quê? 1 sobre 2n mais 3. E menor do que 1 sobre 2n mais 1. E aí, galera, a gente analisa isso aqui. De fato, quando a gente tiver 1 dividido por 2n mais 3, sempre vai ser menor do que 1 dividido por 2n mais 1. Então, essa nossa condição é atendida também. Consequentemente, para quando o nosso x for igual a 1, a nossa série ela vai convergir, beleza? Agora, a gente vai olhar para quando x é igual a 1. Né? A gente olhou para x igual a menos 1. Agora a gente vai olhar para a outra extremidade, que é quando x é igual a 1. Certo? E aí a gente vai ter aqui o somatório de n igual a 1 até infinito de 1 elevado a n dividido por 2n mais 1. E aí, 1 elevado a n, independente de que n seja, até o infinito vai ser sempre 1, né? Então, na verdade, a gente vai ter aqui a série somatório de n é igual a 1 até infinito de 1 dividido por 2n mais 1. Nesse caso aqui, a gente vai usar o teste da comparação de limites. Né? Por quê? Porque se a gente prestar bem atenção, bastante atenção, 1 sobre 2n mais 1 nos lembra a série 1 sobre n, né? Que a gente sabe que ela é divergente. Só que 1 sobre 2n mais 1 ela é sempre menor do que a série 1 sobre n. Então não daria para usar o teste da comparação normal. A gente precisa usar o teste da comparação de limites. E aí, como é que a gente faz esse teste da comparação de limite, né? Só relembrando rapidão, a gente vai pegar o limite quando n tender a infinito do nosso AN, que no caso vai ser 1 sobre 2n mais 1, né? O nosso AN, dividido pelo AN da série que a gente quer comparar, que vai ser a série harmônica, que é 1 sobre n. E aí, quando a gente vai organizando aqui, né? A gente vai ter o limite, quando n tende a infinito, de n dividido por 2n mais 1. E aí, de novo, a gente vai ter aqui uma indeterminação, se aplicasse o limite, né? A gente usa L'Hopital, e aí a gente fica agora com o limite de n tendendo a infinito de 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Como esse 0,5 é um valor maior do que 1, pelo teste da comparação, a gente vai ter que essa série aqui, como a gente está comparando com a série 1 sobre n, que é divergente, então essa série aqui ela também vai ser divergente. E aí, gente, o que é que isso quer dizer? Né? Quer dizer que a nossa série, né, quando n for igual a 1 até infinito, de x elevado a n sobre 2n mais 1, ela tem um raio de convergência igual a 1 e o intervalo de convergência, nesse caso, como a gente testou aqui, vai ser fechado em menos 1 e aberto em 1. Ou seja, isso quer dizer que para que a nossa série seja convergente, x tem que ser menor ou igual do que menos 1, mas menor do que 1. Apenas menor, não pode ser igual. Certinho? É isso, galera. Valeu por nos assistirem até aqui. E aí no próximo vídeo eu vou estar mostrando mais um exemplo para vocês sobre a série de potências e como a gente pode estar determinando o raio de convergência e o intervalo de convergência desse tipo de série. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.